Uma breve explicação do método experimental aplicado no contexto da psicologia. O método experimental é aplicado naquelas psicologias que são explicativas. Como a psicologia é bem vasta, a gente tem epistemologias diferentes que sustentam cada uma delas. Por exemplo, na psicologia nós temos matrizes de pensamentos que são explicativas e compreensivas. Se a gente pegar, por exemplo, psicanálise e behaviorismo, são matrizes explicativas que trabalham com essa noção de que se algo está acontecendo, existiu algo por trás disso que provocou esse determinado acontecimento. Então, por exemplo, se teve um ato falho, é porque teve um conteúdo inconsciente que provocou esse ato falho. Se teve um comportamento, é porque houve um reforço que promoveu esse comportamento. Já aquelas matrizes da psicologia compreensivas, como a fenomenologia, existencialismo, humanismo, elas não trabalham nessa mentalidade de causa e efeito. Mas vamos lá, vamos ver como é que é o método experimental. Primeiro você tem que entender o conceito de variável. O que é variável? Como o próprio nome já diz, aquilo que varia, né? Aquilo que oscila. Então, por exemplo, se eu chego e falo apenas assim, aprendizado. Aprendizado não vai ser uma variável, porque não oscila. Agora, se eu modifico essa fala, ao invés de eu dizer aprendizado, eu falo nível de aprendizado, aí já é uma variável. Porque se eu estabelecer, por exemplo, uma nota de 0 a 10 para o aprendizado, ela pode oscilar desde 0 até 10. No método experimental, você vai buscar o quê? Descobrir se uma variável está causando a outra. Para isso, nós temos dois tipos de variáveis, variável independente e variável dependente. Então, memoriza isso daí, variável independente a gente sempre vai manipular, variável dependente a gente sempre vai medir. Vamos para o laboratório de análise do comportamento e vamos olhar para a caixa experimental. Quando a gente bota o ratinho lá e a gente mede quantas vezes ele pressionou a barra, o número de pressões da barra é uma variável dependente, ela vai oscilar, pode ser menos, pode ser mais, e a gente vai estar medindo. O que a gente vai manipular? A oferta do reforço. Então a gente introduz essa variável independente. Primeiro a gente mede quantas vezes ele vai estar pressionando a barra para tirar uma linha de base, vai ver o nível dessa variável dependente. E aí depois a gente introduz, a gente manipula nessa variável independente que é o reforço. Ou seja, toda vez que ele pressiona a barra, a gente vai estar dando uma pelota de alimento. E aí a gente vai ver se essa variável dependente, que no caso é o número de pressões à barra, ela vai alterar ou não. E como a gente já sabe, ela vai alterar, né? Se a gente oferecer esse reforço, introduzir essa variável independente, ele vai pressionar mais vezes a barra da caixa operante. Vamos para outro exemplo. Eu quero testar se é melhor a gente estudar fazendo discussão sobre um texto ou a gente fazendo um resumo sobre esse texto. Qual vai ser a variável independente nesse caso? A forma de estudo. Variável independente 1 pode ser estudar com discussão e variável independente 2 fazer o resumo do texto. E qual vai ser a variável dependente? A nota do aluno. Para esse experimento eu posso separar 100 alunos em dois grupos de 50 cada um. 50 eu submeto a variável independente que vai ser estudar através de discussão e os outros 50 eu submeto a segunda variável independente, que no caso é estudar fazendo resumo. Aplico a mesma prova para os dois grupos e depois eu meço se teve uma diferença significativa das notas ou não. E aí caso, por exemplo, eu veja que o primeiro grupo teve notas significativamente mais altas que o segundo grupo, aí eu vou poder afirmar com certo grau de confiança que é melhor para as nossas notas a gente fazer discussão de texto do que fazer resumo. Vamos supor que eu cheguei a essa conclusão, repito meu experimento várias vezes, 1, 2, 3, lá na 10ª vez eu vejo que o grupo que fez resumo do nada tirou uma nota significativamente mais alta que o primeiro grupo. E aí eu fico sem entender, né? Como é que eu descobri aqui que isso vem se repetindo, que é melhor a gente estudar por discussão do que a gente estudar por resumo, e de repente esse grupo tirou nota mais alta fazendo resumo. O que aconteceu, né? Aí pode ser que investigando a gente veja o seguinte, que o primeiro grupo eu botei numa determinada sala para fazer a prova e o segundo grupo eu coloquei numa outra sala. Só que nessa sala do primeiro grupo tinha um barulho danado de obra. E aí foi isso que prejudicou a nota deles. Por isso que saiu esse resultado estranho. Isso leva a gente ao terceiro tipo de variável, que é justamente a variável estranha, que são o quê? Aquelas características do ambiente que influenciam, porém elas não são objeto do meu estudo. Por quê? Porque nesse caso, eu não estava querendo, por exemplo, investigar os efeitos do ruído na nota do aluno, no desempenho da prova. Esse não era o objetivo do meu experimento. O objetivo era saber se era melhor estudar por discussão ou estudar fazendo resumo. Só que aí o barulho veio lá e destruiu o resultado, então eu chamo ela de estranha. E o que a gente tem que fazer com as variáveis estranhas? Ou a gente elimina ou a gente controla. Um ruído elevado, tem como a gente eliminar? Tem, então elimina o ruído. Agora, por exemplo, hora do dia.
Não tem como eliminar. Então a hora do dia tem que ser controlada. Se eu vou botar um grupo para fazer tal hora, o outro grupo tem que fazer o mesmo horário essa prova também. Resumindo, são essas três variáveis: a variável independente, que você vai sempre manipular, controlar; a variável dependente, que vai ser aquela que você vai apenas medir; e as variáveis estranhas, que vão ser aquelas que você ou vai eliminar ou então vai manter sob controle. Bom, então essa foi uma introdução bem rápida mesmo para você iniciar o seu estudo no método experimental. Para se aprofundar nesse estudo, eu vou deixar aqui na descrição a referência de um livro muito bom que vai mostrar como é que esse método experimental é aplicado no contexto da análise do comportamento.